sou bonequeiro há 15 anos e por isso eu não tenho o hábito de olhar nos olhos de menino, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, mas eu espero que vocês compreendam. Minha formação não era em teatro, apesar de que sempre, minha vida inteira, desde criança, eu estava ligado ao teatro. Eu sou de uma família de uma cidade pequena, uma família que era muito aparecida. A família que fazia de tudo para ter um microfone na mão. Então, não era nenhuma família de tradição de artistas, mas era uma família que, dentro daquela realidade, de uma cidade de 4 mil habitantes, fazia parte do gosto da família cantar em público. Então, assim, eu sempre, quando era criança, minha mãe levava a gente para participar de programas de televisão, cantando, dançando. Então, eu sempre estive muito ligado ao teatro, nunca imaginei trabalhar com teatro. Sempre, ao mesmo tempo, sempre desenhei muito, sempre tive uma ligação muito mais forte com artes plásticas, o que me levou a fazer artes plásticas. Eu sou formado em escultura. Mas logo no começo do curso de Belas Artes, começou a funcionar na UFMG o curso de artes cênicas, os primeiros anos desse curso de artes cênicas. E isso eu me aproximei imediatamente do curso, e no teatro de bonecos eu encontrei a forma de juntar as duas coisas, juntar o teatro com as artes plásticas. Isso foi em 2001. Claro, assim, o teatro de bonecos, a princípio, eu não imaginava também ainda que, assim, para mim era uma coisa momentânea. Fiz uma oficina com um curso, eles me chamavam, com o pessoal lá de Belo Horizonte, eles me chamavam para trabalhar com eles. 3 meses depois eu estava com eles na Espanha. Nossa, eu quero isso, quero mais, né? Mas tudo numa empolgação muito grande, sem receber absolutamente nada. Eu trabalhei durante mais de 1 ano sem ganhar nada. Às vezes eu ia trabalhar sem dinheiro para voltar para casa. Isso aconteceu muito, eu não estava nem aí. Tipo, tive um pezinho, sempre fui mais para hippie. Isso ajuda muito, sabe? Essa coisa meio franciscana, assim, de não preocupar com o que vai, tipo, olhar e os livros no campo, fazer. Os livros cantam lá bonito, então vamos. Aí, quando eu comecei a trabalhar com teatro de bonecos, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Foi muito assim, sem querer, eu descobri que eu tinha nascido para fazer aquilo. E as coisas começaram a acontecer sem eu me programar. Mas para mim era uma coisa, não era o teatro de bonecos, não era o meu objetivo. Meu objetivo era ser um artista plástico, participar do Bienal. O meu plano era mais por aí. O teatro de bonecos era uma coisa momentânea, que eu podia fazer viagens legais durante o curso, né? Só que aquilo foi me envolvendo e as coisas começaram a acontecer sem eu me esforçar nem um pouco para que isso acontecesse. As coisas foram acontecendo naturalmente. Com mais ou menos 1 ano e pouco que eu estava trabalhando no Teatro Bonecos, me chamaram para trabalhar no Giramundo, que é um grupo famoso demais, é um grupo famoso demais, que é lá de Belo Horizonte também, já está com 45 anos de tradição, um grupo que é uma escola para muito bonequeiro também. Não temos escola de teatro de bonecos no Brasil, né? E eu entrei para o Giramundo já estudando escultura, já estava envolvido com outros grupos antes também. No Giramundo também, dentro do Giramundo, as coisas aconteceram muito rápido. Eu era estagiário no Giramundo eu tinha uma habilidade para fazer aquilo, né? E as coisas foram acontecendo. Eu sempre imaginando, não, quando eu me formar, eu vou montar meu ateliê, vai chegar ex machina, vai chegar um grande curador, vai me descobrir e vai, enfim, me levar para a Bienal de Veneza. Isso nunca aconteceu. Pode ser, vai aqui, né? Puxa, não é assim. Não, mas eu já fui num monte de lugar legal. A Bienal de Veneza e não era o meu objetivo continuar com isso, mas as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu estava no Giramundo, era um estágio de 1 ano. Nesse estágio, na época, apareceu um convite para o Giramundo participar da minissérie Eugênia de Maria. Eu era estagiário
enxerido. E não era para eu estar fazendo nada daquilo, mas eu comecei a desenvolver uma asa do pássaro que foi usado. Eu comecei a desenvolver, fiquei um mês fritando, desenvolvendo protótipos dessa asa e tinha uma pesquisa na época, eu estava muito interessado por mecânica de boneco, né, de mecanismos e tal, e fiquei muito tempo. E um dia foi o diretor do Ministério Jardim de Maria, ele foi lá no Giramundo ver os bonecos, chegou lá e ele reprovou tudo, menos a asa. Ele achou tudo, não era nada daquilo que ele estava falando, não, mas a asa é isso aqui. Aí de repente eu, que era um estagiário, eu meio que subi de carro de um dia para o outro, sem saber. Eu cheguei lá com todo mundo me olhando, uns com ódio, outros com admiração, não sei a proporção. Mas, com isso acabou que eu fui mandado para lá para o Rio de Janeiro. Do nada era estagiário, não sabia nada. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de me mudar para Belo Horizonte. De repente eu estava numa reunião que estavam assim, todos os atores famosos da Globo, depois chega Hans Donner, sabe? E eles queriam escutar o que eu tinha que falar. Eu falo, eles estão ouvindo. Era muito estranho isso, eu não acreditava que aquilo, sabe? Eu estou falando com Hans Donner e ele estava parado ouvindo, fazendo assim com a cabeça. E aconteceu uma coisa, o diretor desse ministério ele era muito bravo, era a pessoa mais brava que eu conheci na minha vida. Ele, fora das gravações, ele era até muito simpático, mas começava a gravação, o bicho transformava. E o povo de Giramundo tinha medo dele. Então eu comecei a tratar diretamente. E eu fui jogado de uma hora para outra numa condição muito profissional, onde eu tinha que responder, eu como estagiário, que não podia falar lá direito, não era estagiário, eles me venderam para lá como se eu fosse um experiente. Eu estava representando o Giramundo frente à Rede Globo. E assim, lidar com essa situação, ao mesmo tempo que era muito difícil, e eu não tinha... o carioca e o mineiro tem um oposto assim, na forma de trabalhar. Por exemplo, o carioca funciona muito gritando. Tudo funciona, gritando. Você grita no mineiro, o mineiro vai emburrar, vai ficar caladinho dias. Eu não aceitava isso. Eu tive um problema, mas ao mesmo tempo eu vi que eu conseguia lidar com a produção. Por exemplo, eu que passava para o pessoal de Belo Horizonte, que durante as gravações as coisas continuavam sendo feitas em Belo Horizonte. Eu passava as instruções do que tinha que ser feito, e eu comecei a intermediar e fazer uma produção disso de alguma forma. Eu estava lá o dia inteiro esperando gravar, nem sempre gravava. Então assim, aí quando eu voltei da gravação do Jardim de Maria, eu voltei para o Giramundo já no outro posto. Eu voltei no Giramundo já coordenando uma equipe grande para a construção de um cenário, eu acho que até hoje foi o cenário mais bonito que eu já fiz, foi um dos primeiros que eu fiz, mas o Giramundo tinha muito, na época tava, tudo tinha dinheiro, né? Você olhava para o lado e saia dinheiro, hoje em dia ninguém está assim mais, mas era um período, então a própria Ministério proporcionou uma visibilidade muito grande para o Giramundo. E eu fui de relógio, por exemplo, ligava o pessoal da imprensa que queria falar comigo, isso começou a me dar uma certa projeção no meio, lá na cidade, né? As coisas começaram, o pessoal me chamando, foi mudando a relação, outros grupos me chamando para fazer cenário. E eu comecei, ainda no Giramundo, a pegar muitos trabalhos externos. Eu fazia cenografia comecei a fazer cenografia para amigos, tá? Assim, relacionado com o povo do teatro, comecei a fazer cenografia. Também não imaginava, nunca quis virar cenógrafo, mas comecei a fazer isso foi aumentando, comecei a pegar muitos trabalhos, comecei a pegar trabalho com grupos mais importantes e que dava mais visibilidade ainda. E até que eu me formei em 2005, depois que me formei em 2005, eu resolvi, durante um tempo, juntar uma grana para montar meu ateliê. O tal ateliê de artes plásticas para ir para a Bienal de Veneza. Eu ainda cria muito que isso ia dar certo. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu abri esse ateliê de artes plásticas,
ele realmente começou a funcionar muito bem como ateliê de artes plásticas. Eu estava fazendo muitas pinturas, quadros, além das cenografias, eu fazia quadro, tinha uma galeria que me representava, uma galeria boa que me representava lá em Belo Horizonte. Isso dava um retorno financeiro muito bom. Mas ao mesmo tempo me dava uma frustração dos diabos. Colocar um negócio lá na galeria, um negócio que eu me empenhei muito, bloqueei assim, né? A gente se apega às coisas que faz. Aí eu vendia, pronto, a pessoa me dava dinheiro, ótimo, pegava dinheiro, gastava, acabou. Nunca mais vi o trabalho, não sei nem por onde anda mais depois disso. Isso me frustrou muito, sabe? Eu gosto de aplauso no final. Se a gente faz uma exposição, se pendura quadro, ninguém aplaude. Isso é muito ruim. Então, logo que eu comecei, eu abri o ateliê fez 10 anos agora em setembro. Em setembro de 2006, comecei a fazer esses trabalhos de artes plásticas. Comecei a vender, rolou-se, então na época eu estava bem queridinho na cidade, sabe? Então começou muitas pessoas muito ricas comprando quadros, e as pessoas muito ricas, elas gostam de pagar caro pelos quadros. Tem uma coisa assim, tem uma satisfação de ser caro, né? As pessoas muito ricas são curiosas, né? Eu conheço muitas novas. Mas isso não me convenceu, eu não gostava do ambiente, eu tinha preguiça absoluta de ir numa vernissagem, de abertura de exposição, um papo, né, meio lazer, se eu vou pessoal no teatro, mas Aí, em 2007, teve um festival na Belo Horizonte, um festival muito importante que fez nascer muitos grupos na cidade, que é o Festival de Cenas Curtas do Galpão Senhor, que é do grupo Galpão. Aí eu juntei uma turminha que tinha trabalhado comigo já no Giramundo, chamei todo mundo e falei assim, vamos montar uma coisa para fazer com cenas curtas, vamos montar um trabalho, mas vamos fazer um negócio no malucão. A gente sabe que interedice, né? De todo mundo, tudo só teatro de bonecos é sempre associado à infância. E por mais que tenham os grupos de teatro, a maioria deles, eles se sustentam, por mais que eles tenham espetáculo adultos e tenham como meta produzir espetáculos adultos, eles sempre têm os espetáculos infantis como forma de sustento para fazer as coisas funcionarem. Só que eu não queria esse caminho. Eu falava, não, esse caminho não é interessante, porque se a gente quer chegar como um grupo que quer tocar a ferida do público, que quer fazer as pessoas saírem remexidas, a gente quer fazer um espetáculo que funcione como arte contemporânea. O teatro de bonecos é meio desprezado, tanto no teatro contemporâneo como arte contemporânea, mais ainda, mas eu achava que rolava, sabe, de produzir arte contemporânea, arte que provoque reflexão, a partir que é um suporte muito bom para isso. Então a gente começou assim, mas vamos, estrategicamente, como é que a gente vai fazer isso para ser alguma coisa que se destaque? A gente não pode fazer a mesma coisa e do mesmo jeito que todo mundo está fazendo até agora. Para que alguém vai convidar a gente para participar? Se a gente tem um espetáculo parecido, por exemplo, do Giramundo, o do Giramundo vai ser melhor, não tem como. Ele é o primeiro que fez, e se ele é meu modelo, ele é melhor. Né? Então não convencia também. Então eu comecei, a gente fez, né? Eu peguei um conto, uma historinha erótica que eu escrevi e transformei numa cena de 15 minutos com bonecos. Foi muito empolgante, porque a cena ficou muito bonita, eu fiz um negócio era muito meu trabalho de artes plásticas, meu trabalho de pintura no teatro. A linguagem era assim, o meu trabalho era um trabalho na tela viva quase. E a gente ganhou esse festival de cenas curtas, saiu uma reportagem sobre a gente pensou assim, quando o cara ligou para fazer a reportagem, a gente pensou no nome do grupo. Não tinha nome ainda. Eu vou explicar o nome, que é bonitinho. Pigmalião, escultura que mexe, porque Pigmalião era um escultor, uma lenda de um escultor grego que fez uma escultura de uma mulher muito bonita, se apaixonou por essa escultura
e Vênus deu vida para a escultura dele e foram felizes para sempre juntos. Então, o Pigmalião vem daí. E a gente mesmo não quis colocar no grupo teatro de bonecos por causa dessa associação que o teatro de bonecos já tem com a infância. Por isso não chama Pigmalião teatro de bonecos. O Pigmalião é uma escultura que mexe, porque a gente já queria, a gente costuma falar entre a gente até assim, a gente não faz teatro de bonecos, não faz teatro de escultura. E esse ponto de vista muda muito as coisas, sabe? Esse ponto de vista, por mais que seja só uma troca de palavras, ele muda a forma como a gente mesmo pensa, né, o grupo. Aí beleza, montamos isso, juntamos, fizemos essa cena curta, só que a gente sempre tem uma expectativa, sei lá, toda a vida eu tive essa expectativa, hoje em dia eu já estou mais consciente de que as coisas não são tão rápidas. A gente sempre eu e o novinho, imaginava que as coisas iam desenrolar, mas já fizemos uma cena curta, foi um sucesso, saiu na imprensa, agora a gente vai conseguir um patrocínio. Tá, nada. E essas pessoas que trabalhavam comigo, elas estavam lá à disposição para fazer um trabalho, só que elas já eram acostumadas com uma estrutura profissional de teatro, onde você viajava e ficava num hotel legal, onde você ia de avião, onde você tinha um lanchinho no final da tarde. Eu, quando eu abri o ateliê, eu me choquei, foi chocante o dia que eu me toquei que eu tinha que comprar papel higiênico. E quanto que gastava papel higiênico? Gente, gastava... Eu tinha que comprar o café que era feito. Então, assim, com o trabalho de artes plásticas, eu comecei a sustentar o grupo, sustentar e promover o grupo. Então, assim, a gente sempre fazia pequenas ações, mas sempre com o material que sobrava dos cenários que eu fazia, com o dinheiro da venda dos quadros, e a gente sempre fazia umas coisas com acabamento muito bonito, umas coisas bem... mas sem nunca tivemos nenhuma ação, nenhum pensamento estratégico. Até então a gente não tinha nenhum pensamento estratégico para ver se desse resultado. Planejamento a gente até tinha, fazer plano falava, mas concretizar que não. Aí, escrevendo projeto, a gente tentando aprender a escrever projeto. Eu lembro que o primeiro projeto que eu escrevi não passou nem na pré-análise. E ficava tenso, assim, as pessoas estavam disponíveis e a fim de fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo elas só iam se disponibilizar de verdade se tivesse um suporte por trás disso, coisa que grupo nenhum que eu conheço tem quando começa, sabe? Um grupo, você já entra no grupo profissional, você já tem toda essa estrutura funcionando, tem um produtor, as coisas funcionam. Agora, a gente não tinha, eu falava muito com os meninos na época, assim, que como que a gente faz? Não tinha um livro de receita, como fazer um grupo tal, não tem, a gente estava descobrindo, dando cabeçada, você estava preocupado em você estar falando, gente, tudo que eu estou falando ilustra o que os dois falaram, assim, em vários momentos, assim, teve várias situações que eram ilustrações que vocês estavam falando aqui. Aí a gente fizemos uma experiência, mas era sempre assim, como não tinha essa situação ideal, o trabalho do grupo acabava ficando em segundo plano. Era uma coisa assim, se a gente parecia uma oportunidade, a gente fazia, não tinha muito para correr atrás. E quando a gente corria, geralmente também não dava resultado, essa frustração não incentivava a gente a tentar de novo. Aí aconteceu de que a gente aprovamos o primeiro projeto em lei estadual de incentivo à cultura, ou seja, um projeto a se captar. Eu lembro que era um projeto, coisa de 100 mil reais, para fazer a gente montar uma história. Aí a confusão que aconteceu foi uma grande confusão, acho que rolou um grande racha no Pigmalião por causa disso. A gente queria fazer uma montagem de um espetáculo adulto, essa era a proposta do projeto, mas baseado num texto de Câmara Cascudo. Acabou, nenhum patrocinador a quem a gente apresentou o projeto levava aquilo a sério como adulto, porque a Câmara Cascudo era criança. Então a gente chegou bem perto, a gente já tinha uma empresa muito interessada em patrocinar o projeto, mas ela tinha a exigência de que fosse um espetáculo infantil, ou infanto-juvenil no máximo. Você até, pensando no público, 14 anos, já era um público velho, eles queriam antes disso. Ou seja, aquelas coisas, né? Eles iam falar que podia fazer, depois encher de menino de 5 anos para assistir o espetáculo. A gente queria fazer uma coisa pornográfica, sabe?
E aí, o grande racha que aconteceu foi isso. As pessoas que trabalhavam no grupo até então, elas falaram assim, ó, finalmente temos condições de ganhar pelo que a gente está fazendo. E começou, e todo mundo estava com um pensamento muito de ceder a isso, de fazer um espetáculo infantil. Aí eu fui muito intransigente nesse momento e falei, não vamos pegar esse patrocínio, nós não vamos, se a gente começar por um espetáculo infantil, a gente vai fazer espetáculo infantil pro resto da vida. Se a gente fizer um espetáculo que vai circular lá em Minas, no Vale do Jequitinhonha, a gente vai fazer só isso pro resto da vida, a gente não vai sair. Se a gente vai fazer um espetáculo Câmara Cascudo, versão infantil, vamos repetir o que eu fiz na minha escola, que foi o Juramundo. Né? Se a gente começa, a gente tem que começar por outro, a gente tem que começar enfiando o pé na jaca, chutando o balde, e qualquer alegoria que tiver mais disso, metáfora nesse sentido, é isso que a gente queria. A gente não, eu. Aí que tá. No grupo tinham eu e mais 4 pessoas. As 4 pessoas ficaram muito putas comigo e saíram do grupo. Falaram assim, olha, agora a primeira vez que aparece dinheiro você não vai querer? Né? E saíram. Na época eu senti um misto de alívio ou pesar, porque eram pessoas muito boas, né? Eram pessoas muito talentosas, assim, que já tinham muita experiência com teatro boneco. E isso não aconteceu. Aí, nesse ano, eu soube de um curso na França, que era um curso de um bonequeiro, super bonequeiro inglês, que tinha uma proposta de pesquisa muito parecida com o que me interessava. Eu sempre, eu comecei a falar outra hora, esqueci, mas quando eu pensava antes de começar, tem que achar alguma coisa que diferencie o nosso trabalho do que... Então assim, o que eu ainda não vi? Fiquei um tempo pensando, o que eu ainda não vi? Eu não vi bonecos com proporções realistas. Boneco é sempre caricatural. Boneco sempre tem a cabeça grande e o corpo pequeno. Isso eu não vi ainda, então eu vou tentar nisso. Peguei um livro da Ana Maria Baral, que é a grande guru dos bonequeiros. O livro dela falava assim, não tente fazer boneco com proporções realistas. Não faça isso. Então é isso que eu vou fazer. É que ela falava assim, um boneco de proporções realistas, ele tem que se movimentar de forma realista. Porque ele fica feio. Muito rapidamente eu descobri que era verdade isso. Ficava feio mesmo. Mas eu insisti, falei assim, não, vamos tentar descobrir, a gente tem que fazer uma super manipulação realista desses bonecos. Então fazer um boneco realista com uma movimentação muito realista também, por mais difícil que isso seja. Aí eu soube do curso desse inglês em Charleville, na época eu estava muito em crise, com a saída da turma, eu fiquei muito em crise, assim, cenografia e artes plásticas me davam tanto dinheiro, eu gastava todo esse dinheiro com teatro e eu ainda estava, então assim, assumo logo, eu não queria me tornar cenógrafo, mas sou cenógrafo, eu vivo disso, vou continuar fazendo cenografia, vou insistir, vou voltar com a minha galeria, vou voltar para os meus trabalhos de artes plásticas. Mas no meio do caminho apareceu esse curso. E como as coisas são no teatro boneco, eu falei no começo que tudo dava muito certo para mim no teatro boneco, sem eu me esforçar por isso. Eu ganhei uma bolsa lá no curso, eu ganhei a ajuda do MINC para passagem. Tipo, eu ganhei tudo. Eu fui pra lá cheio da grana e eu lembro que na época eu tava com muito dinheiro e eu não podia voltar com dinheiro nenhum, então eu gastei. Eu tava indo na fronteira com a Bélgica, bebi toda a cerveja que existia. Foi muito maravilhoso. Mas durante esse curso eu voltei, quando eu me empolguei muito lá com a possibilidade de ver assim, o curso acontecia na cidade que é a capital mundial dos teatros de bonecos, no Charleville-Mézières. A cidade é o grande centro, tem um festival lá para onde vai todo mundo, é um festival que todos os bonequeiros do mundo vão para lá, é uma coisa absurda, é uma cidade de 30 mil habitantes durante o festival. É uma loucura Então é um lugar também para você ver tudo que está sendo produzido e você vê assim, nossa, sabe, moleque, olha só, isso aqui que eu estou querendo fazer, de fazer o teatro de bonecos
ser visto de outra forma, isso já acontece em outros lugares. Na França mesmo, o teatro, apesar de no mundo inteiro o teatro de bonecos ser associado à infância, na França ele tem uma coisa assim, ele tem uma abertura que ele se mistura muito com a dança. O teatro de bonecos lá na Alemanha também, ele fica muito... ele está naquela linha de abstração que a França, que a dança tem, mais que o teatro. E o que já dá um status mais interessante do teatro de bonecos do que o que ele tem aqui, né? Aí voltei desse festival muito empolgado e já tinha uma história que eu queria fazer, já estava com essa história na cabeça há muito tempo, que era a filosofia na alcova do Marquês de Sade. Assim, pornografia, tudo assim, é o imoral dos imorais. Fala assim, é com isso, assim que é o pé na jaca que eu queria começar o grupo. Fazer logo um negócio que as pessoas saíssem do teatro passando mal. Em vez de chegar, a gente está, em um espetáculo acontece isso, a gente está lá, a gente vê o público entrando e fala assim, não faz a menor ideia do que vai acontecer aqui. Muitos saem durante o espetáculo, é realmente um espetáculo muito pesado. Aí, olha como um povo comercial que eu pretendia ser. Né? Além de fazer teatro para adulto, era um negócio cuja intenção é que o público não saia feliz do teatro. Né? As pessoas assim, às vezes já estão saindo para vou assistir o espetáculo, depois eu vou para a boate. Não vai. Você vai para casa e faz assim, ou senão os mais voluptuosos, como diz o texto, eles procuram outros lugares mais divertidos para ir. Não é tão terror assim não, só para os mais conservadores que é. Mas aí com esse trabalho também é a mesma coisa. Fizemos um trabalho, eu parei um ano da produção do ateliê, onde eu não produzia mais nenhuma cenografia durante esse ano, não produzi nenhum quadro, fiquei um ano montando esse espetáculo. Consequentemente, eu quebrei. No final, montamos o espetáculo, um mês depois eu tive que fechar o ateliê. E sempre com aquela empolgação, né? Nossa, aquele curador vai vir. Aquele curador vai chegar, agora que vem, né? O espetáculo tão legal, né? Não tem ninguém fazendo isso com boneco por aqui. Então, assim, agora... E as coisas não aconteceram assim também. As coisas são sempre mais lentas. Fechei o ateliê, muito frustrado, mas ao mesmo tempo o espetáculo ficou legal. Sabe? O espetáculo ficou como eu gostaria que ele ficasse. E comecei a ter uns retornos muito bons. Só que lá dentro de Belo Horizonte, os outros grupos meio que não consideravam muito, nem notavam a nossa existência, porque tinha uma separação tão enorme entre o teatro de bonecos e o teatro de atores, que o povo do teatro de atores não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então só assim, boneco, vou parar sábado à noite para assistir o espetáculo de bonecos, estou brincando. Então assim, esse reconhecimento, esse entrosamento com os outros grupos de destaque da cidade não aconteceu imediatamente. Mas ao mesmo tempo, assim, fizemos o nosso primeiro monstruário. A gente sempre tentava se vender como um grupo que era revolucionário, que ia fazer e acontecer, ia deixar todo mundo assustado, com uma técnica sensacional, mas a gente não tinha o que mostrar. A partir da filosofia a gente teve o primeiro produto, né? A primeira coisa, o que mostrar, o primeiro monstruário do grupo. Aí, devagar, as coisas começaram a acontecer. Aprovamos, por causa disso, a gente conseguiu aprovar um primeiro projeto, que foi um projeto de manutenção do grupo. E aí a gente voltou, conseguimos alugar de novo um outro ateliê, inclusive bem maior que o anterior, e começamos a fazer um espaço bem legal, assim, e começamos a bombar esse espaço com oficinas, sabendo que não existe escola de bonecos no Brasil e que a maioria dos bonequeiros prefere não contar seus segredos. Aí falamos, o que a gente pode fazer do oposto? Vamos contar tudo. Aprendi hoje, amanhã estou ensinando. E a gente faz, e com isso, a gente começou a criar a sustentabilidade do ateliê, deixou de ser das cenografias e pinturas e passou a vir dessas oficinas. E como não tem nada por aqui, na América Latina inteira não tem,
em uma escola, e tudo que tem assim, são cursos de iniciação. Você vai fazer um curso, toda companhia tem uma oficina de iniciação. Mas a oficina de iniciação, depois que você fez a primeira, já tá bom, né? Aí a gente começou a fazer coisas bem específicas, assim, curso voz para boneco, modelagem e forma de gesso, umas técnicas, assim, relação de ator-boneco, voz para boneco, e coisas bem específicas, assim, tentando criar já uma grade de curso que a gente distribui durante o ano. E esses cursos começaram a ter muito, começaram a ficar cheios, sempre com muitas inscrições. A gente passou a fazer em 2013 um curso em janeiro, que janeiro era o período mais crítico para a gente, que era o período que não vendia espetáculo, né? Acho que isso não funciona tanto na cidade litorânea, mas lá em Minas, em janeiro, tem ninguém. Todo mundo vai para... Eu sei que no Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio de Janeiro os espetáculos estreiam em janeiro. Se for estrear um espetáculo em janeiro em Belo Horizonte, tá ferrado, não vai ninguém. Aí... Eu perdi. Estava falando das oficinas como se Ah, sim. Aí a gente resolveu fazer assim, vamos fazer todo ano, em janeiro, uma grande oficina de imersão, onde as pessoas vêm para fazer. Aí tem um hostel, por nossa sorte, tem um hostel do lado do nosso espaço. A gente fez uma parceria com esse hostel. Aí no primeiro ano que a gente foi fazer esse curso, assim, o plano era fazer um curso mais caro, um curso que desse para dar uma suavizada na dificuldade, que é o começo do ano. Aí no primeiro ano do curso lotou. A gente fez uma difusão que agora acabou. Tinha a União da América Latina dos bonequeiros, tem vários. Os bonequeiros têm essas associações que costumam funcionar. Por exemplo, em Minas Gerais tem a ATB, que é a Associação de Teatro de Mulheres de Minas, aí tem a ABTB, que é a do Brasil. Aqui no Ceará tem, não? Tem, né? Elas nem sempre, às vezes, quando não tem ninguém assim muito puxando o negócio, as coisas não costumam acontecer. Em Belo Horizonte tem uma pessoa muito forte que cuida e que cuida da ATB como se fosse o próprio grupo dela. Fizemos esse curso e encheu, veio gente assim, Colômbia, Uruguai, Argentina, Brasil inteiro, gente do Nordeste, gente do Sul, gente, sabe, a gente viu assim, falou, nossa, olha só, a gente está preenchendo um espaço que não existe, tem uma carência grande desse tipo, tem uma carência enorme disso e a gente só reforçou essa vontade de fazer oficinas. Tanto que é isso, por exemplo, eu lembro no ano passado, eu aprendi uma técnica nova de máscara. É uma técnica que eu saiba, ninguém no Brasil sabe fazer. Uma semana depois eu dei uma oficina ensinando a fazer. Sabe, esse tipo de coisa, a gente foi pelo caminho. Acho que se a pessoa se acha que uma boa propaganda do grupo não vai ser aquela propaganda do grupo misterioso, que você não pode nem entrar lá atrás para ver os bonecos depois. Vai ser uma boa propaganda que você, esse carinha legal lá, que você chega lá e eles te explicam. Né? E eu acho que isso trouxe uma simpatia muito grande. Até que em 2013, 2014, a gente resolveu participar de novo do Festival de Cenas Curtas. Quando o pessoal lá do ateliê falou comigo para participar do Festival de Cenas Curtas, eu falei, gente, vocês estão loucos. Uma coisa é participar quando a gente está começando a colocar o pé na área, né? Outra coisa é participar depois que você já tem uma certa projeção, por menor que ela seja, você vai se colocar em xeque assim, né? Você vai se colocar em xeque no festival desse, correndo chegar lá e fazer uma coisa horrível e passar vergonha. Aí resolvemos fazer, mas ele falou, vamos. Todo mundo queria, o pessoal o pessoal que queria era esse. Depois que saiu todo mundo em 2010, chegou uma turma que veio trabalhar numa cenografia comigo, era uma turma já muito diferente, que nunca tinha feito teatro de bonecos, que nunca tinha pisado no mercado profissional de bonecos, então e que compraram muita briga, e que toparam fazer os espetáculos devassos que a gente faz. Chegaram e essa turma chegou muita gente, acabou que hoje em dia algumas dessas pessoas saíram, mas
a maioria delas ainda estão, a partir de então a gente começou a funcionar como grupo realmente, porque até então era assim, era tudo muito centralizado em mim, eu que fazia todos, continuava comprando papel higiênico, o café, conversando com o contador, fazendo tudo, né? Até, ou seja, tudo ficava mal feito. Quando você faz tudo, né? Por mais que você saiba fazer muito bem determinada coisa, se você faz tudo, vai ficar tudo mal feito. Aí acabava que isso me impedia de ensaiar e tal, mas aí a partir de então a gente começou cada vez gradualmente a construir uma estrutura de grupo mesmo, onde cada um tem uma função, as pessoas foram se encontrando, a gente tentava colocar uma pessoa na função, a pessoa não dava certo, aí naturalmente havia seguindo para outra. E o grupo começou a funcionar realmente como grupo, horizontalmente, todo mundo decidindo. Por isso que eu tive que participar do Festival de Cenas Curtas, porque se fosse eu, autoritário, como antes, eu não participaria. Fizemos o Festival de Cenas Curtas, fizemos uma cena que foi essa cena de 15 minutos, chamava o Quadro de uma Família. Essa cena deu toda a projeção. De repente, todo o pessoal do teatro que nunca tinha visto, que ainda não tinha percebido que a gente existia, todo mundo da cidade começou a ligar pra gente, querendo trabalhar, querendo fazer trabalhos, e colegas meus que já tinham estudado comigo na faculdade, que tinham um grupo de teatro, que até então não tinham visto o meu trabalho, começaram a ir, e esse trabalho meio que mudou e deu outra perspectiva pro grupo. A partir dele, a gente pode falar assim, essa cena curta foi o divisor de águas pro grupo, o que eu esperava que fosse com a filosofia na curva, mas acabou sendo com essa cena de 15 minutos que a gente continua, foi tão louca a cena que ela é melhor do que o espetáculo de 1 hora, que depois ela virou um espetáculo. A gente vai para festivais internacionais, vai para festivais da Europa com essa cena de 15 minutos, a gente participa em festivais, Festival Internacional de Belo Horizonte com a cena de 15 minutos. Tipo, você acabou que virou um espetáculo de 15 minutos. Isso deu uma grande projeção, que aí a gente começou a ter projetos aprovados. E começou, a gente agora, por exemplo, esse ano, a gente vai estar montando um espetáculo com o Itaú Cultural. A gente está montando Macunaíma Gourmet, vai chamar. E a gente também, nesse tempo, também buscando alternativas e com essa vontade de viajar e com essa coisa meio hippie, a gente foi acabando criando um jeito de uma sustentabilidade que há pouco tempo eu descobri que era o que os grupos estão percebendo que é um bom caminho para a produção, que é a produção não dependendo de lei de incentivo. A gente começou a descobrir umas coisas, que não é que a gente queria a lei de incentivo, só que ela não vinha, então a gente não... Aí, uma dessas coisas de sustentabilidade a gente fez em 2011, com os contatos que eu tinha feito nesse festival da outra vez, a gente conseguiu ir pela primeira vez num festival no exterior, a gente foi para a França. E participando lá com uma cena curta da Filosofia na Alcova, a gente fez uma cena curta só para o festival, e as coisas começaram a acontecer lá também. A gente fez essa cena curta lá, e fez um sucesso danado a cena, e depois passou um tempo, a gente foi convidado para mais um festival na França. Aí convidaram depois, e as coisas começam a rodar. No mundo do teatro de bonecos ele é mais restrito, tem menos gente trabalhando, as coisas começam a se espalhar. Me chamaram para dar uma oficina no país de Gales, aí depois outra oficina na França. E acabou que hoje em dia a gente está criando um porto seguro com essas viagens. Uma vez por ano a gente faz uma turnê dessa, mas esse ano foi a primeira vez que foi lucrativo, que todo mundo voltou de lá com dinheiro, que ganhou uma grana boa. Isso um grupo de 8 pessoas viajando. A gente conseguiu fazer uma turnê grande, a gente apresentou em 8 festivais, foram 25 apresentações. Isso também, com essa cena curta que a gente fez no Galpão Senhor, essa cena de 15 minutos, o Quadro de uma Família, a gente participou no ano passado, 2014, de um festival na Espanha, e a gente ganhou 2 prêmios muito importantes com essa cena. Depois que a gente ganhou esses 2 prêmios, aí, nessa época, isso era engraçado, tipo assim, na Espanha ficou uma coisa, todo mundo comentando, era um festival importante lá também, todo mundo comentava, e aqui ninguém comentava, ninguém convidava a gente para ir no festival, por exemplo, Festival de Canela, Festival de Grande Canela, nunca fui.
Porque os nossos espetáculos não se adequam ao público dele, eles são um público muito mais familiar. Chega lá no meu espetáculo, o espetáculo é de chocar mesmo. O seu maior boneco? Hã? Qual? Proporcional? O da filosofia ao povo, eles têm mais ou menos 1 metro, são marionetes de fios. Mas a ideia é que eles fossem grandes para serem objetos de desejo sexual mesmo, sabe? Eles são muito bonitos, assim. E eles são grandes para... E acontece isso, assim, provocar um tesãozinho no povo. Não, mas na época até associação, assim, eu lembro de dizer assim, Milo Manara, veio ilustração do Milo Manara, porque gente, eu vi a ilustração do Milo Manara e pensando assim, se alguém se excita e se masturba vendo uma revistinha de quadrinhos desenhada, então é possível isso acontecer com o teatro de bonecos. Por que não? E assim, eu já ouvi relatos muito impressionantes. Nossa, pois é, esse espetáculo é um repertório sensacional, porque os bonecos são realmente desejáveis. Às vezes o boneco não se espelhou Não, cara, eu idealizei tudo que eu queria em mim, neles. Mas então, gente, acabou que a gente foi percebendo aos poucos que a gente achava que a gente não sabia fazer nada, a gente achava que o que a gente estava fazendo era inconsequência. Porque a gente era muito. Imagina, por exemplo, eu ganhar. Teve uma época que eu fiz umas esculturas gigantes para uma feira de artesanato, que tem na Belo Horizonte, uma feira nacional de artesanato, 18 esculturas de 4 metros de altura, de isopor, com acabamento maravilhoso. Porém, eu ganhei tipo 50 mil nesse trabalho. Os 50 mil eu gastei no Pigmalião. Então, eu falo assim, o que tá, não tá, é um investimento muito maluco. Mas que assim, o retorno financeiro, eu estou impressionado de ver você falando assim, a gente ser tantos por cento disso. Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que assim, não é isso que move a gente, mas é isso que sustenta a gente. Né? Eu sei que hoje em dia, por exemplo, o Pigmalião ocupa meu tempo completamente, eu quase não posso mais fazer cenografias, eu estou ganhando muito menos do que eu ganhava naquela época, mas feliz da vida, com um projeto que está dando certo e que eu espero que venha o retorno. Não sei, assim, o ano passado eu fiz um curso no Sebrae com o Marcelo Gomes, que até foi ele que me indicou para vir. Aí no curso que eu fui fazendo, um curso de produção e gestão cultural, no curso eu fui vendo, gente, isso que eles estão percebendo agora, que as coisas estão mudando, que eles vão ter que passar a adotar como método, isso é a minha realidade sem querer, há muito tempo. E eles também perceberam isso. Aí acabava assim, eu fui no curso como aluno e todo mundo estava querendo saber, mas o que é isso que vocês estão fazendo? Mas para mim não era bom. Assim, agora estou Ceará falando disso. Então imagina que é uma coisa interessante. Mas escapou o meu tempo há muito tempo, eu falo demais.